Vamos dar início ao nosso estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje vamos estudar o capítulo 28, Preces pelos Espíritos, parte 6, por um suicida. Aqueles que desejarem acompanhar a leitura e a prece, temos exemplares disponibilizados na mesa. Sempre temos, tá bom? Quando você chegar aqui, você pode procurar um exemplar se você quiser acompanhar. Então vamos começar. Prece de hoje por um suicida. O homem não tem jamais o direito de dispor da própria vida, porque só a Deus cabe tirá-lo do cativeiro terrestre quando o julga oportuno. Todavia, a justiça divina pode abrandar os seus rigores em favor das circunstâncias, mas reserva toda a sua severidade para aquele que quis se subtrair às provas da vida. O suicida é como o prisioneiro que se evade da prisão antes de expirar a sua pena, e quando é recapturado, é mantido mais severamente. Assim ocorre com o suicida, que crê escapar às misérias presentes e mergulha em infelicidades maiores. A referência é ao capítulo 5, números 14 e seguintes. Então nós vamos fazer a prece em intenção desses nossos irmãos que equivocadamente se subtraíram à vida antes do tempo concedido por Deus. Prece. Sabemos, ó meu Deus, a sorte reservada àqueles que violam as vossas leis, abreviando voluntariamente os seus dias. Mas sabemos também que a vossa misericórdia é infinita. Dignai-vos estendê-la sobre a alma de todos os nossos irmãos que estão nessa situação. Possam as nossas preces e a vossa comiseração abrandar a amargura dos sofrimentos que ele experimenta por não ter tido a coragem de esperar o fim das suas provas. Bons Espíritos, cuja missão é assistir os infelizes, tomai-o sob a vossa proteção. Inspirai-lhe o arrependimento de sua falta, e que a vossa assistência lhe dê a força de suportar com mais resignação as novas provas que terá de sofrer para repará-la. Afastai dele os maus espíritos que poderiam de novo levá-lo ao mal e prolongar os seus sofrimentos, fazendo-o perder o fruto das suas futuras provas. Vós, cuja infelicidade é o objeto das nossas preces, que a nossa comiseração possa abrandar-vos a amargura, fazer nascer em vós a esperança de um futuro melhor. Esse futuro está nas vossas mãos. Confiai-vos à bondade de Deus, cujo seio está aberto a todos os arrependidos e não permanece fechado, senão para os corações endurecidos. Então, amigos e irmãos, vamos começar o nosso estudo. E conosco, nesta noite, para facilitar e auxiliar na reflexão do estudo, convidamos o nosso amigo Sérgio Bebiano, presidente desta casa abençoada, que estará conosco trazendo o fruto do seu trabalho, do seu estudo para as nossas reflexões. A todos aqui presentes e aos amigos que nos acompanham pelas redes sociais, desejamos um bom estudo e boas reflexões. Muito bem. Meus queridos e queridas, uma boa noite a todos. Maravilha! É sempre um prazer e uma alegria muito grande receber cada um de vocês aqui nessa casa de paz, nessa casa de amor, de caridade, para mais uma noite de estudo, de aprendizado, para mais uma noite de tanto conhecimento que essa doutrina abençoada, maravilhosa que Jesus nos ofertou, venha aqui agora para que possamos transformar, na verdade, a nossa vida. Meus queridos, eu queria também cumprimentar os nossos amigos internautas que também estão aqui agora também nos assistindo pelo nosso site, pelo YouTube, né? Então, a todos vocês, queridos amigos que estão nos mais diversos rincões, não só do Brasil, mas de todo o nosso planeta. Tem amigos nossos aí de vários países que têm acompanhado nossos estudos, nossas palestras também aqui, que é feita aqui nesta casa, no Centro Espírita Jesus de Nazaré.
Eu queria falar para vocês, meus queridos, antes da gente entrar aqui no tema que foi abordado hoje, que esse estudo de hoje, o estudo de quarta-feira, que é o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, para mim, particularmente, é claro, eu tenho um carinho muito especial com ele. E eu vou dizer para vocês por quê. Algumas pessoas talvez já saibam, mas desse estudo do Evangelho, que acontece toda quarta-feira nesta casa, e esta casa está completando agora em junho, dia 10 de junho de 2024, ela vai completar 12 anos. Estamos aqui agora em janeiro, né? Está com 2 anos, estou com 11 anos e meio. Mas tudo isso que vocês estão vendo aqui, meus queridos, todas essas instalações, toda essa parte física aqui do centro aqui, começou tudo com o estudo do Evangelho na cozinha da casa da mamãe, na cozinha da casa do papai. Olha só. Isso no ano de 2000. No ano de 2000, nós estamos em 2024. Então, no ano de 2000, seguindo a orientação dos nossos amigos espirituais, lá da Fraternidade Espírita Irmão Glaucus, olha só, que indicou que eu fizesse naquela época o culto do Evangelho no lar, na casa do papai e na casa da mamãe. E assim foi feito na cozinha, começamos lá. Eu não frequentava nenhuma casa espírita aqui de nós, eu ficava aqui e trabalhando em Belo Horizonte, que ela corria, ia lá e para cá, e comecei a frequentar a Fraternidade Espírita Irmão Glaucus lá. Então, o irmão Eugênio, um espírito maravilhoso, da qual eu devo muito, lá eles chamam de receituário mediúnico, veio a recomendação para que eu então implantasse o culto do Evangelho no lar. Decidimos em família que seria toda quarta-feira às 19 horas. E começou na cozinha da casa da mamãe. Que hoje, né, já me abriu faz 1 ano, agora que ela retornou ao plano espiritual. Então, e ali começou, devagarinho, fazendo o estudo do Evangelho e tal, né. Depois eu comecei a frequentar as demais casas espíritas aqui em Divinópolis. Com o passar do tempo, frequentando o pessoal ficando conhecido de todo mundo, amigo, e eles me perguntaram, posso ir lá na casa do seu pai para poder participar do estudo do Evangelho? Pode. Aí começou a chegar mais gente. Aí chegou mais um, chegou outro, tá? E dali a pouco a cozinha não cabia mais ninguém. Aí vamos passar para a sala, né? Aí passou para a sala. Aí chegou mais gente, aí não cabia na sala, depois passou para a copa, sala, copa, cozinha, aí não cabia mais ninguém. Aí meu pai ficou apertado, meu Sérgio, meu filho, como não fazer esse monte de gente aqui dentro de casa, não tem lugar nem para o povo sentar. E era o estudo do Evangelho, igualzinho vocês estão fazendo aqui, igualzinho vocês estão aqui hoje, igualzinho vocês fazem no lar de vocês. Aí resolvemos construir um sobradinho em cima da casa do papai. Construir lá, fazer um banheirinho aqui, fazer uma bibliotecazinha, já tinha muitos livros. E começamos o estudo do Evangelho lá, então. Cabia lá umas 50, 60 pessoas. Aí comprei cadeira e tal, aquele negócio todo. E aí começou a chegar mais gente. Dali a pouco não cabia mais gente lá também. Foi uma loucura. Implantamos um estudo de mediunidade na segunda-feira, né? Sr. João Balbi me ajudando sempre lá e tal, meu grande amigo, Sr. João Balbi. Eu devo tanto, um grande carinho que eu tenho por ele. E aí, depois disso, né, para resumir a história, eu acabei, né, participando aí no Movimento Espírita de Divinópolis já ativamente, acabei construindo isso aqui. Eu, minha esposa, meu filho, e aí construímos esta casa, e o estudo do Evangelho, que era realizado toda quarta-feira lá, continua sendo realizado nesta casa já há quase 12 anos. Toda quarta-feira, ininterruptamente. Mesmo na época da pandemia, nós fizemos gravado aqui, não podia ter público, mas nós gravávamos o estudo. Então, toda quarta-feira, como diz, era de noite, então não faça sol, mas faça lua, faça chuva, não faz? E aqui nós estamos até hoje fazendo o estudo do Evangelho. E eu estava olhando aqui, esse é o livrinho que eu comprei na época, lá na Fraternidade Espírita Irmão Glaucus. Ele está todo, né, velhinho já, né, cheio de anotações. E eu olhando aqui o estudo de hoje, eu queria dividir com vocês uma curiosidade. Vocês sabem quanto tempo que leva para estudar o Evangelho todo, uma vez por semana, como fazemos aqui? 5 anos, exatamente. 1 hora por semana, uma vez por semana, durante 1 hora, leva-se 5 anos para estudar o Evangelho. Eu estava olhando aqui, né? A última vez que nós estudamos esse tema aqui foi no ano de 2018. 19, 20, 21, 22, 23, 25 anos.
né? De início de 2018. 18, 19, 20, 21, 22. 23. Olha para você ver. São 5 anos para estudar. Então, e já tenho aqui várias anotações, né? De cada 5 anos eu venho aqui e anoto qual que é o dia que a gente está fazendo o estudo. Outro dia, quando estávamos terminando esse estudo, já há quase 5 anos atrás, a pessoa falou assim: Sérgio, nós estamos terminando o estudo do Evangelho, né? Porque nós estamos no último capítulo, né, pessoal? A coletânea de prece, é o capítulo 28. O Evangelho tem 28 capítulos. Assim, qual que vai ser o estudo que nós vamos fazer depois do Evangelho? Eu falei assim, o Evangelho. Mas de novo? Assim, mas acabou de estudar o Evangelho, vai fazer estudar o Evangelho de novo? Assim, vai, por quê? Aí, assim, eu que te faço a pergunta, por quê? Você estudou o Evangelho todos os dias aqui. Você já consegue colocá-lo em prática? Na sua integralidade total? Você conhece ele de cor e salteado? Não, olha, até que conhecer de cor e salteado é o de menos. Porque podemos aqui conhecer o Evangelho todo, o livro inteiro. Mas a questão não é ler, não é estudar, não é apenas saber o que está escrito aqui e decorar. O mais importante é nos esforçarmos para colocá-lo em prática. Então o Evangelho, meus queridos, ele é durante quanto tempo que nós temos que estudar? Para sempre. Para sempre. Para toda a eternidade. É nessa reencarnação, na próxima, até que a gente consiga colocar integralmente o que Jesus nos ensinou. Aí está aqui as passagens. Amai-vos o seu inimigo. Né? Amai-vos as pessoas como a si mesmas. Perdoai os seus inimigos. Será que nós estamos prontos para isso? Tem tantas coisas aqui. É claro que a gente não vai conseguir colocar tudo em prática numa única reencarnação, mas nós precisamos de colocar em prática tudo que a gente der conta e nos esforçarmos para isso. Por isso o estudo do Evangelho é de fundamental importância, meus queridos. E por isso esse estudo ele é muito importante para mim, porque este livro, ele mudou a minha vida. Ele mudou radicalmente a minha vida. Né? Através dos estudos do Evangelho, das demais obras espíritas, a gente começa a fazer o quê? É o que eu falei aqui ontem numa pergunta que o pessoal fez no estudo de perguntas e respostas. A nossa transformação moral. É isso que nós temos que fazer. A nossa mudança interior, a nossa reforma íntima. É para isso que nós estamos reencarnados. Para nos mudarmos. Senão, o que adiantou a gente reencarnar, passar por um monte de situação, um monte de provas, um monte de expiação, um monte de sofrimento? E aprender o quê? Não mudou nada? Então, como nos ensina Emmanuel, sofrer por sofrer, de nada vale. Aí eu vim que eu sofri pra caramba. O que você aprendeu? Não, eu aprendi que é um inferno esse negócio de reencarnação. Mas você não aprendeu que lição que você tirou de todo o sofrimento. Porque a dor também é um aprendizado. Nós temos que entender por que nós estamos passando por situações difíceis. Por que nós estamos passando por tantos problemas na nossa vida? Tem um motivo, tem uma razão de ser. Não é punição. Tudo tem um aprendizado. A partir do momento que nós entendermos que nós não temos problemas, que nós não temos dificuldades mais, e que nós temos, na verdade, são desafios a superar, então elimina a palavra do nosso dicionário, risca a palavra problema, risca a palavra dificuldade, e vai lá e grife a palavra desafio. Nós temos desafios, meus queridos, a superar todos os dias, mas Deus, na sua infinita bondade e misericórdia, sempre nos dá uma nova oportunidade de vencer esses desafios todos os dias. E nós não estamos sozinhos. Esse estudo de hoje, essa oração, na minha opinião, é um dos estudos mais importantes aqui da coletânea de preces aqui, né? É claro que todas são necessárias, mas entre todas elas, eu falo que a prece para um suicida, meus queridos, ela é de fundamental importância. As pessoas não fazem ideia, elas não têm noção do que é um sofrimento de um suicida no plano espiritual. Se as pessoas estudassem mais, ou se as pessoas participassem das reuniões mediúnicas, como eu participo, sou coordenador da reunião mediúnica, orientador. Gente, o sofrimento de um suicida, já nos ensina também a literatura espírita, é uma coisa para nós aqui, eu digo para vocês, é inimaginável. Eu não tenho aqui palavras, sinônimos para expressar para vocês o que é o sofrimento de um suicida.
tão grande ele é. Essa é a verdade. E eu particularmente também, meus queridos, eu estou extremamente preocupado na atualidade aqui com com o alto índice de pessoas que chegam a esta casa aqui todos os dias com pensamento suicida ou tentativa de suicídio. O pós-pandemia do Covid está pior do que quando estava no auge da pandemia. As pessoas chegam aqui desestruturadas, chegam aqui amarguradas, com depressões profundas, tanto jovens quanto idosos, até crianças. Olha o nível que chegou. Esses números não são relatados pela Secretaria de Saúde, isso não chega em lugar nenhum. Mas elas são acolhidas nesta casa, aqui. E aí vamos conversar com elas. Nós temos aqui o atendimento espiritual, o acolhimento fraterno, atendimento espiritual. É encaminhado aqui para os auxílios necessários. Temos as nossas psicólogas aqui, que vão conversar com essas pessoas. Quantas vezes eu estou aqui, a pessoa chega e diz, olha, Sérgio, eu vim aqui hoje, mas eu vou contar uma coisa para você. Se vocês não me ajudar hoje, não dar um jeito, hoje eu resolvo o meu problema. Hoje eu dou um jeito na minha vida. Hoje eu acabo com os meus problemas, eu acabo com a minha vida. Aí eu digo, não, calma, vem cá, vamos conversar, vamos aqui, vamos ficar em frente à fonte, vamos conversar. E a situação está nesse estágio, meus queridos. Por isso estou construindo aqui, ampliando a sede do Jesus de Nazaré em mais 22 salas. Eu não estou tendo nem espaço físico para acolher essas pessoas, eu estou igual UPA. Vocês observem aí nos lugares que eu estou trabalhando com biombo. Eu estou colocando biombo porque eu não tenho sala mais disponível para tantas pessoas que chegam nessa casa sofrendo, precisando de ajuda tanto materialmente quanto espiritualmente. Então vem aqui com pensamentos suicidas, com tentativa de suicídio, então a gente vai encaminhando e ajudamos a todas essas pessoas. Aí nós temos aqui o atendimento espiritual, né? O tratamento de fluidoterapia, que é o passe magnético aqui, a homeopatia, os psicólogos nossos que estão aqui nessa casa aqui à disposição para ajudar em tudo que for possível. E a gente tem conseguido ajudar muitas pessoas nesse sentido. Então fiquemos atentos, vigilantes aos nossos pensamentos. Como Jesus nos ensinou, orai e vigiai. Orai, bom, orai todo mundo sabe, vamos orar. Mas e vigiai? Vigiai o quê? Vigiai os nossos pensamentos, vigiai as nossas atitudes, as nossas ações, o que você está fazendo. Fiquemos atentos a essas questões, para evitar que entidades ali mais endurecidas, contrárias ao trabalho do Cristo, contrárias a nós mesmos, inimigos nossos do passado, acabam nos influenciando. Essa é a verdade. E a doutrina espírita, meus queridos, não só a doutrina espírita, mas principalmente ela, nos ensina aqui que o suicídio jamais aqui será o caminho, nunca será o caminho, nunca será uma porta ali, uma válvula de escape. Porque o suicida, na verdade, meus queridos, o suicida ele não quer morrer. O suicida não quer morrer, não. O suicida quer resolver o problema dele. Na verdade, se você perguntar ao suicida, você quer morrer? Eu falo, não. Mas o que você quer? Eu quero resolver o meu problema. Quero resolver o meu problema. Ele acha que, então, como ele não tem uma alternativa, ele não vê uma luz no fim do túnel, ele fala, não, então eu vou dar um jeito. Eu me mato e eu resolvo o meu problema. Mas se ele resolvesse o problema dele, ou se ele tivesse resignação para suportar aquela expiação ou aquela provação, ele não se mataria. E a doutrina espírita vem nos consolar, vem nos dar força, fé, perseverança para vencer esses momentos difíceis que nós estamos passando aqui. Porque, na verdade, o suicida aqui, ele acha que vai resolver o problema dele, meus queridos, mas eu vou dizer uma coisa para vocês com toda propriedade. Conhecimento que nós temos não só das obras, mas na parte prática também. Ele vai arrumar um problema e um sofrimento muito, mas muito maior do que ele imagina. Como eu disse agora há pouco, o suicídio jamais, em tempo algum, será uma válvula de escape, será uma porta de saída, será uma possibilidade para resolver seus problemas, porque você vai estar arrumando o outro muito, mas muito pior do que isso. Não é? Ninguém, olha só, ninguém tem o direito de tirar a própria vida. Ninguém. Olha só que situação, né? E quem nos ensina isso é a própria doutrina espírita, o livro dos espíritos, aqui, né? Na questão 944 do livro dos espíritos, aliás, eu gostaria de sugerir, meus queridos, que vocês também, tem muito espírita que ainda não leu as obras básicas, principalmente o livro dos espíritos, que foi o primeiro livro codificado por Allan Kardec, junto com a equipe espiritual. Um livro de 1019 perguntas e respostas, um livro fantástico, que nós temos não só que ler, mas estudar. Inclusive, nós temos nesta casa aqui,
toda sexta-feira, o estudo do Livro dos Espíritos, que eu convido a vocês, às 19 horas, virem estudar o Livro dos Espíritos conosco aqui. Nós temos o nosso querido amigo, Sr. Irley, facilitador dessa casa, que faz o estudo sistematizado aqui do Livro dos Espíritos. E na questão 944, eu até trouxe ela aqui para nós, do Livro dos Espíritos, quando Kardec perguntou para os Espíritos assim, os homens têm o direito de dispor da própria vida? E os Espíritos superiores respondem assim, não. Categoricamente, não. Só a Deus assiste esse direito. O suicídio voluntário importa numa transgressão desta lei. Olha só. Nós, meus queridos, não temos o direito de tirar o que não é seu. A vida que a gente deu foi Deus. Então nós não temos o direito de tirar a nossa vida. Aí muitas pessoas chegam aqui desesperadas, mas e o meu livre-arbítrio? Aonde que fica? Eu tenho direito sim, a vida é minha, eu posso fazer dela o que eu quiser. Né? Eu sei que eu vou sofrer, que não sei o que e tal, que negócio todo, mas eu tenho direito, não tem. Mas e o livre-arbítrio? Olha, o nosso livre-arbítrio ele não é absoluto. O nosso livre-arbítrio é relativo. Nosso livre-arbítrio vai até onde não se afronta uma lei maior, que é uma lei divina, uma lei de Deus, portanto uma lei imutável. Então, meus queridos, nós não temos aqui direito de tirar a nossa própria vida, essa é a verdade, tá certo? E aí as pessoas, às vezes, perguntam para nós, né? E vários, não só aqui nos acolhimentos fraternos, mas nos perguntas e respostas. Eu trouxe até algumas aqui muito interessantes, para que nós pudéssemos aqui estudar juntos. Tem uma pergunta interessante no Livro dos Espíritos, que fala assim, o que pensar do suicida que tem como objetivo escapar às misérias da vida e às decepções do mundo? Porque é isso que o suicida faz, né? Minha vida é uma miséria, minha vida é miserável. Eu estou extremamente decepcionado, né, em vários campos da sua vida, seja no campo do relacionamento, no campo profissional, enfim, em várias situações. Né? Então, o que pensar daquela pessoa que quer fugir dessa situação, que quer escapar dessas situações aqui? E aí a gente vai lá nessa questão 946, no Livro dos Espíritos, que os Espíritos respondem assim, olha só o que os Espíritos respondem. Pobres espíritos, que não têm a coragem de suportar as misérias da existência. Deus ajuda aos que sofrem, e não os que carecem de energia e de coragem. As tribulações da vida são as provas ou expiações. Felizes os que as suportam sem se queixar, porque serão recompensados. Ai, porém, daqueles que esperam a salvação, do que na sua impiedade chamam acaso ou fortuna. O acaso ou a fortuna, para me servir da linguagem deles, podem com efeito favorecê-los por um momento, mas para lhes fazer sentir mais tarde, cruelmente, a vacuidade, ou seja, o vazio, né, dessas palavras. Então, meus queridos, olhem só. Aquelas pessoas que pensam que acabando com a vida vai acabar com o seu sofrimento é um ledo engano. Como nós falamos aqui, tá certo? O sofrimento é inimaginável. Como eu disse, o suicida ele não quer morrer, ele quer acabar com o seu problema, tá certo? E ele acha que se matando vai resolver essa situação. Mas ele vai resolver nada. Ele vai piorar e muito a situação dele no plano espiritual. Eu queria até sugerir para vocês aqui, para os nossos amigos ouvintes aqui, internautas, que estão nos assistindo neste momento, tem uma palestra da minha autoria, que se chama Suicídio e Suas Consequências. Nessa palestra eu relato de uma forma bem didática todas essas questões com relação ao que acontece com o suicídio, o que acontece no plano espiritual, enfim, tá certo? Se tiver dificuldade aí para depois achar lá no nosso site, só digitar lá no YouTube Sérgio Bebiano Palestras, vai aparecer um monte de palestra minha lá. Assista essa lá, Suicídio e Suas Consequências. Assista as demais também quando puderem, porque todo conhecimento que a gente tiver, muito vai nos ajudar, tá certo? Mas tem uma passagem também que nos retrata bem essa questão aqui do suicídio, do sofrimento de um suicida, né, do que é um sofrimento de um suicida, de um espírito chamado Antero de Quental. Antero de Quental foi um poeta português. Ele se suicidou com 2 tiros no peito lá em Portugal. E tem uma praça lá que leva o nome dele. Depois de longo tempo de sofrimento no plano espiritual, ele se manifestou numa reunião. Isso está no livro Martírio de um Suicida e no País da Luz. Essa mensagem que ele deu. E parte dessa mensagem, Antero de Quental fala assim:
Os maiores martírios da terra são doces consolações se compararmos ao mais suave sofrimento de um suicida. Olha só, gente. Os maiores martírios da terra são doces consolações se compararmos ao mais suave sofrimento de um suicida. Então imagina aí agora a pior coisa desse mundo que possa acontecer com você. A pior desgraça desse mundo, a pior coisa horrível que possa acontecer na sua vida. Isso é uma doce consolação se você comparar ao mais suave sofrimento de um suicida. Por isso eu disse no início da nossa fala aqui que eu não sei aqui palavras de sinônimo que possam comparar ao sofrimento de um suicida. Se a pior coisa na face da terra é uma doce consolação se compararmos ao mais suave sofrimento de um suicida, eu não sei o que é o sofrimento de um suicida. Eu sei que é terrível, meus queridos. É terrível, né? E a gente vê isso não só nas obras, mas a gente vê nas reuniões mediúnicas, da qual eu conversando com esses espíritos, e eu converso com eles igual eu estou conversando com vocês aqui, ó, de uma forma muito natural, muito tranquila. Quando eles se manifestam no médium, sentindo ainda a corda enforcando o seu pescoço ali durante, dezenas de anos ou séculos, dependendo da situação. O estampido da arma, dando o tiro na cabeça, o tiro e a dor. A queda quando se atira de um edifício, de um local assim. O engasgando com a água quando se joga num rio. O veneno corroendo-lhe o estômago. Isso sentindo as dores por segundo, a cada segundo, como se você estivesse vivenciando cada segundo daquela situação. É muito triste. É muito triste, né? Então, por isso, essa prece é de fundamental importância. E olha só uma questão muito interessante que está lá no Livro dos Espíritos, para vocês terem noção do que acontece com o suicida no plano espiritual. Olha a pergunta. Qual que é a primeira impressão do suicida e como que fica a sua situação no mundo espiritual? Olha só, né? E aí a gente pode colocar aqui duas questões aqui, tá certo? Que nós temos uma na questão que eu trouxe para nós estudarmos aqui, que é a questão do 957, a pergunta do 957 do Livro dos Espíritos, e a outra é a questão de número 154 do livro O Consolador. Esse livro Consolador, meus queridos, psicografado pelo Chico Xavier, editado pelo Emmanuel, é também um livro de perguntas e respostas, da qual eu sugiro a leitura. É um livro fantástico, ele é de perguntas e respostas incrível, né? E aí, ele basicamente fala a mesma coisa, tá certo? E aí, no livro fala assim, no livro do Consolador: a primeira decepção que os aguarda é a realidade da vida que não se extingue com as transições da morte do corpo físico. Vida essa agravada por tormentos pavorosos em virtude de sua decisão tocada de suprema rebeldia. Olha só. Já na parte da resposta do Livro dos Espíritos, na questão 957, né, os Espíritos nos ensinam assim: há, porém, uma consequência a que o suicida não pode escapar, é o desapontamento. Mas a sorte não é a mesma para todos, depende das circunstâncias. Alguns espiam a falta imediatamente, outros em nova existência que será pior do que aquela cujo curso interromperam. Olha só. Então, meus queridos, o sofrimento de um suicida aqui, ele é muito grande. E por isso nós temos que orar muito. Por isso essa parte, como eu disse aqui, da coletânea de prece, essa parte do suicídio, ela é de fundamental importância. Se você fica sabendo de alguém, seja um amigo, às vezes um parente, infelizmente, ou mesmo no noticiário, ou enfim, algum amigo de um amigo, suicidou. Pegue o nome dele, ore por ele. Traz o nome dele aqui para o centro, coloque no livro aqui nosso de vibrações, de radiação, de prece, para que ele possa receber, porque a prece para essas pessoas é como um bálsamo, é um refrigério. Ela não se perde no espaço quando você a faz de coração. Então oremos sim, sempre por esses nossos irmãos aqui, uma prece de coração aqui para que essas pessoas possam estar recebendo todo esse auxílio, porque o sofrimento para eles é muito grande. Não raro ficam ali às vezes sentindo, porque o que acontece? Vamos supor que você tinha que viver aqui, né? Estava na sua programação viver até os 80 anos. Aí a pessoa com 30 anos suicida.
Olha só. No mínimo, 50 anos sentindo aquelas situações todas. Os vermes comendo o seu corpo, porque os fluidos ali, né, os laços perispirituais, toda aquelas questões, tudo que você tem a energia ainda, está ligada àquele corpo físico ainda. Você tinha muita energia, muito fluido vital, que iria até os 80 anos. Você interrompeu a vida, você continua com aquela energia. Então você continua sentindo ali o corpo decompondo, o mau cheiro, os vermes corroendo o seu corpo. É muito triste. Eu falo isso porque a gente vive isso nas reuniões mediúnicas. Quando eu converso com os bichos, mas graças à misericórdia divina, todos são auxiliados no seu devido tempo, na sua devida hora. Vocês sabem quem que é que cuida dos suicidas no plano espiritual? Vocês sabem quem que é que coordena no plano espiritual, em todo o planeta Terra, um trabalho efetivo de auxílio a todas as pessoas que cometeram esse ato insano contra a própria vida? Maria de Nazaré, mãe de Jesus, com todos os seus servos de Maria, com toda a sua equipe de espíritos abnegados, ela cuida de todos esses espíritos, aliviando-lhe as dores, tudo no seu momento certo, tudo de acordo com, né, a lei divina, porque ele vai sofrer, mas ele não está desamparado. A hora chegará que ele vai ser resgatado. Nas nossas reuniões mediúnicas, em especial na reunião de desobsessão, que é na reunião de sexta-feira, os minutos finais da nossa reunião, nós paralisamos a reunião e dedicamos parte da nossa reunião para os suicidas. Aí vem a nossa querida Ivone do Amaral Pereira, coordenadora na nossa região do trabalho, sempre sob a égide de Maria de Nazaré, mãe de Jesus, com os suicidas. Olha só, é muito bacana o trabalho, é lindo, é maravilhoso, né? Eu amo fazer essa parte, mas o sofrimento dessas pessoas, meus queridos, nossa, nos corta o coração. E olha só que situação, né? Aí a pessoa fala assim, bom, aí tá, morreu, né, suicidou, sofreu pra caramba lá no plano espiritual, sofreu muito ali, né? E depois, como é que fica a situação desse espírito? Aí sim, como que fica a situação do suicida nas reencarnações futuras? Ele terá sequelas desse ato cometido? Então, a pessoa suicida aqui, a gente já sabe, ele vai sofrer muito no plano espiritual. Vai chegar no plano espiritual como suicida. E depois ele vai reencarnar. E quando ele reencarnar, ele vai ter sequelas? Olha a resposta dos amigos espirituais. Com certeza terá sequelas. Olha só. Pois esse ato insano contra a própria vida danifica o corpo perispiritual. Ou seja, né, o corpo do espírito. Todos nós temos o corpo físico, tem o perispírito, tem o corpo mental. Mas vamos falar aqui só do perispírito e do corpo físico e do nosso corpo e do espírito. Então, o perispírito, que é o corpo do espírito, é que dá forma ao nosso corpo físico. Quando você danifica o seu corpo físico, você automaticamente, consequentemente, você danifica o perispírito, que é o corpo do espírito. Então, quando você dá um tiro na cabeça, por exemplo, você está danificando o seu cérebro perispiritual. Por isso que muitas pessoas nascem com problemas mentais. Não é regra, estou falando assim, em linhas gerais. Quando você está, né, você se enforca, você danifica as questões, por isso aí a pessoa nasce com problemas respiratórios, tá certo? Então, e aqui tem outra coisa também, meus queridos. Nós podemos citar aqui também a questão dos vícios. O vício do cigarro, da bebida, das drogas, né, da vida desregrada. Vocês sabiam que é um suicídio? Né? Um suicídio inconsciente. Essa é a verdade. A pessoa não quer morrer, mas ela está se matando. E nós aqui na atualidade, que nós estamos a ciência nos ensina, a ciência médica nos ensina, que os vícios, em todas as suas naturezas, eles fazem mal ao nosso corpo físico. Então você está se matando. Mas você não vai ver ninguém chegando e pegando um copo de bebida alcoólica, de cachaça, né? Hoje eu vou me suicidar com essa pinga, né? Com esse uísque, com isso mais. Ou então um cigarrinho. Hoje eu vou me suicidar com esse cigarro. Ninguém fala isso, né? Mas você está se matando.
Porque você está danificando o seu corpo, danificando aqui o seu pulmão, tá certo? Quando você usa drogas, enfim, e vai por aí afora. E aí vai ser considerado suicida no plano espiritual. Olha só. E aí nós podemos nos reportar aqui a um espírito que todos nós conhecemos, que é André Luiz. Inclusive, no primeiro filme Nosso Lar, agora nós estamos com o Nosso Lar 2, já está em cartaz aí, né? Mas o primeiro filme, o primeiro livro, né? Nosso Lar, André Luiz, que foi um grande e renomado médico no estado do Rio de Janeiro, aqui, quando chegou no plano espiritual, desencarnou, né? Chegou no plano espiritual, ficou 8 anos nas regiões umbralinas. Resgatado foi pelo ministro Clarencio, pela equipe ali da colônia Nosso Lar, levado à colônia Nosso Lar, ficou internado no hospital. E aí ele estava lá internado, lá, né, na cama. E aí os amigos lá, o ministro Clarencio, o pessoal conversando, disse, nossa, nosso irmão chegou, né? Mas que pena, né, que ele suicidou. Aí o André Luiz, opa, ficou doido? Suicidei não, senhor. Que isso? Eu era médico, suicidei não, tá errado. Ele, como médico, né? Olha meu prontuário aí que vocês estão errando, vocês estão escrevendo errado aí, não é suicídio não. Aí os amigos espirituais falam assim, não, você suicidou sim. Você bebia demais, você fumava demais, você tinha uma vida desregrada, você era nervoso demais, nervoso, ó. Você era muito bravo, os brabinhos aí, ó, fica esperto, viu? Né? Já viu aquela expressão, assim, nossa, eu tô amarelo de raiva, né? É, suicidando, olha só, considerado suicida. E aí a pessoa tá aqui, bebendo, fumando, usando droga, tá certo? Suicídio no plano espiritual, vai sofrer. E quando nascer? Ou seja, quando reencarnar novamente, vai trazer sequelas? Sim, com certeza. Você danificou o seu perispírito, tá certo? Você danificou o seu perispírito. E com isso, você vai danificar o seu corpo físico na próxima reencarnação. Por isso que às vezes nascem crianças com problemas nos rins, com problemas no fígado. Aí eu penso, nossa, que coisa, né? Como é que chama aquela doença de quem bebe muito? Cirrose? Isso, obrigado, meu público maravilhoso. Né? A pessoa nasce com cirrose. Aí eu penso, como é que é assim, né? Criança nasceu com cirrose, ali, problema no fígado. Aí eu penso, mas que pode ser hereditário, né? E tal. Os pais bebem? Não, não bebe não. O avô bebe, então não, bebe também não. O bisavô bebia. O bisavô bebia, comia o copo, comia a garrafa. Olha o dito cujo reencarnando lá, era ele mesmo está reencarnando, entende? E aí nasce com sequelas e vai sofrer pra caramba com relação a essas questões, né? E olha só, eu queria aqui, né, nosso tempo infelizmente já está se esgotando, mas eu tinha até outras questões aqui para trazer para vocês, aqui, mas assistam essa palestra, Suicídio e suas consequências. Todas essas questões eu trato lá nessa palestra para vocês. Mas eu trouxe aqui uma mensagem final que eu queria dividir com vocês. É de um autor desconhecido. E a pessoa fala assim, um dia após o meu suicídio. Olha só, um dia após o meu suicídio. E esse autor desconhecido, ele fala assim, um dia após o meu suicídio, eu me apaixonei pela minha mãe, ao vê-la chorando no chão do meu quarto, abraçando a minha camiseta suja de sangue, com minhas fotos espalhadas em seu redor. Eu vi tanto amor em seus olhos. Um dia após o meu suicídio, eu senti o quanto meu pai me amava, por mais que ele tivesse aquele jeito durão. Em meio de tanta tristeza, ele falava com os olhos cheios de lágrima, o quanto sentia orgulho de mim e o quanto eu era sensível com o próximo. Um dia após o meu suicídio, eu vi que a Lola, a minha gatinha de estimação, era mais incrível do que eu podia imaginar. Toda vez que alguém chegava em casa, ela ia correndo até o portão, esperando por mim. E ao ver que não era eu, ela deitava na frente da porta e continuava a me esperar. Um dia após o meu suicídio, eu me encantei pelos meus irmãos, ao vê-los sentados na sala com os olhos cheios de lágrimas. Eles lembravam das vezes em que brincávamos na nossa linda infância. Que época boa! Um dia após o meu suicídio, eu senti o quanto eu era querida por minha melhor amiga.
Ela estava olhando nossas fotos juntas e lembrando de todos os momentos. Um dia após o meu suicídio, senti que era importante para os meus professores. Eles estavam se culpando, tanto por não terem percebido. Já de noite, fui até o necrotério, encontrar o meu corpo. Aquilo me incomodou. Olhei para mim e disse, tantos sonhos que tínhamos, tantos amores, tanta gente para conhecer. Você tinha pessoas que te amavam, e mesmo assim, jogou tudo para o alto. Tem que ter muita coragem para tirar a vida. Por que você não usou essa coragem para vencer? Graças a Deus, isso foi só uma visão. Você pode ler isso. Você ainda está aqui e pode mudar a sua vida para sempre. Ela não é tão ruim quanto parece. Existem pessoas que te amam, que te querem por perto. Dê mais uma chance para a vida. E as pessoas que estão ao seu lado. Existe cura para a dor. Se abra com alguém. Você já superou tantas coisas? Tente mais uma. Eu achei essa mensagem muito linda e muito apropriada ao tema de hoje, meus queridos. Então, oremos sempre para os suicidas. Cuidemos para aquelas pessoas que estão à nossa volta. Fiquemos atentos àquelas pessoas que estão com processos, às vezes, de depressão. Ajudemos na medida do possível. Se não conseguir ajudar, traga a esta casa. Leve para uma pessoa que possa ajudar. Vamos conversar com essas pessoas aqui. Que nós possamos refletir sobre esse estudo de hoje. E que mesmo passando pelas maiores dificuldades da nossa vida, pelos maiores problemas, como eu disse, nós não temos dificuldades, nós não temos problemas, nós temos desafios a superar, né? Em hipótese alguma, de forma alguma, coloquemos o suicídio como uma possibilidade de resolver nossos problemas. Jamais será uma válvula de escape, pois o sofrimento no plano espiritual, ele é inimaginável, tá certo, meus queridos? E que possamos sempre orar por todos aqueles que cometeram esse ato insano. Eu quero aqui agradecer a paciência de todos vocês, o carinho, as boas vibrações que emanaram para mim aqui, agradecer aos nossos queridos amigos internautas também, e rogar a Jesus que possa abençoar a todos nós, a Maria de Nazaré, que coordena no plano espiritual a todos esses nossos irmãos aqui, e que ajuda a todos esses sofredores. Que Jesus nos abençoe, meus queridos, hoje e sempre. Um grande abraço e muita paz. Muito obrigado a todos.